Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Quando aqueles selos são abertos e selados, o tempo dos gentios termina. A igreja foi chamada. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Aquele dia no Calvário, irmã Alessandra cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. De cruz morreu Jesus, Filho de Deus, grande amor ao homem ofertou, quis salvar para sempre o pecador, dando vida, paz, perdão, liberdade pra viver. Lá no Calvário se abriu um caminho que levou novamente o homem à presença de Deus. Dia glorioso que nos trouxe redenção e mostrou o grande amor do Salvador. Muito fez por mim Jesus naquela rude cruz, deu sua vida e pude reviver. Agora quero trabalhar, glorificar esse Deus tão grandioso que um dia me salvou. Quero pra sempre ser, meu Deus, testemunha desse amor, palavra que dá vida e um caminho me abriu, caminho de vitória que me leva sempre a estar na presença gloriosa do Senhor. Quero pra sempre ser, meu Deus, testemunha desse amor, palavra que dá vida e um caminho me abriu, caminho de vitória que me leva sempre a estar
na presença gloriosa do Senhor. Quando aqueles selos são abertos e selados, o tempo terminou, a igreja foi chamada. O profeta de Deus, ouvintes amados, nos mostra o passado, o presente e o futuro, de uma forma profética, de uma forma revelada. É bom sempre lembrarmos de que os homens naturais do Evangelho, que estudam a Deus, eles associam as Escrituras com a história e a interpretação. A interpretação só pode ser intelectual. Por isso eles têm que ser intelectuais, cultos. Eles têm que estudar muito, defender teses e adquirirem títulos e diplomas. Já o profeta de Deus não vem por este meio, é diferente. A Bíblia nos afirma que quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra veio a João lá no deserto. Isto quer dizer completamente diferente dos canais tradicionais. Deus sempre age por fora de todo o sistema humano. Não usa sublimidade de sabedoria humana, afirma assim São Paulo. Então o profeta de Deus usa as mesmas escrituras dos intelectuais, a mesma história sustentada, reconhecida pelos intelectuais, mas a grande diferença vem aí, é que não há interpretação, mas sim revelação. Essa é a grande diferença. Isso está tão distante uma coisa da outra quanto os céus estão acima da terra. Ele faz esta declaração na mensagem à festa das trombetas, de que quando os selos são abertos e selados, nós vimos aí que, sob a abertura de um selo, cumpre-se uma trombeta para os gentios, para os judeus, enquanto aquilo está sendo paralelo com os gentios, sob os selos. E daí então ele mostra os judeus sofrendo o holocausto e 68 milhões de cristãos também sendo sacrificados como cristãos.
Os judeus não morreram como cristãos, não foram sacrificados como cristãos. Não foi por causa da fé em Jesus Cristo. Mas foi justamente pela rejeição ao Senhor Jesus Cristo que eles clamaram: caia o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. E eles então sofreram o holocausto porque foram cegados por Deus para rejeitarem a graça, a Jesus, por amor dos gentios, nós os gentios, os pseudos intelectuais, petulantes e arrogantes gentios. Mas é o zambujeiro sendo enxertado na boa oliveira. Só que existe uma advertência do Espírito Santo através do apóstolo São Paulo, é que esse zambujeiro pode ser novamente cortado, tirado, o que vai acontecer, ou o que tem acontecido, faltando apenas os judeus virem a reconhecer a Jesus como Messias. Então, o galho da oliveira volta a ser enxertado e o zambujeiro é jogado fora, logicamente, para o fogo. É isso que são os gentios, arrogantes, intelectuais. Uns rejeitam pelo intelectual, outros rejeitam pela ignorância. Porque lhes falta, como faltou para os judeus, visão celestial, serem abertos seus olhos, para poder ver a abertura dos selos, que assim que serem selados, isto quer dizer cumpridos, a igreja noiva alça voo. Então, o que vem acontecer, conforme nós estamos vendo aqui na festa das trombetas, é que a noiva de Jesus Cristo deixa a terra e aqueles que pregam o arrebatamento, sem esta revelação, ficarão aí pregando a segunda vinda, pregando o arrebatamento da igreja. Mas o profeta afirma assim, que eles vão dizer: eu pensei que a igreja tinha que partir antes da perseguição. Eu pensei que haveria um rapto. E então, sabe o que aconteceu? Já ocorreu e você não viu o rapto. Você não viu o arrebatamento. Porque você não viu a mensagem. Você não viu o precursor. Mas, por outro lado, se referindo àqueles que viram, você subiu porque você viu. Não porque você é melhor do que aqueles que não subiram, mas é porque você viu. Vai fazendo uma análise daqueles que viram lá no Velho Testamento. Nós lembramos de Hebreus 11. Veja se lá existe em Hebreus 11 um justo Ló. Viveu pela fé. Não, tem o Abraão. E você vem caminhando, e chega aí nesse quadro de Jesus, no timinho dele. Eles chamaram-se de gentinha, que não tinha príncipe no meio deles. Não tinha intelectuais no meio dele, daquele povo de Jesus. Eles desqualificaram a Jesus Cristo pelo povo que o seguia. Veja que gente que o segue.
É? Não sabendo que ali estava o príncipe dos príncipes. Mas eles viram. A Maria Madalena viu o que a Virgem Maria, assim chamada, viu. A samaritana viu o que Pedro viu. Veja só, a samaritana viu a mesma coisa que Pedro viu. O ladrão do lado direito de Jesus viu o que o sacerdote não viu, que o intelectual não viu, que o tradicional não viu. Essa é a diferença. Agora você vai comparar a vida de um Caifás com a vida daquele ladrão salteador? A quem você dá os céus? A quem você daria o paraíso se fosse você ali? O paraíso seria para Caifás, não? Uma vida intocável, um santo homem. Tudo ele sabia. Ele era autoridade. O que sabia aquele ladrão para dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa é a diferença. É, aliás, a grande diferença. O profeta desta era teve aquela visão tremenda. Ele chegou a ficar desesperado. Ele viu aqueles grupos de mulheres. O carnaval brasileiro faz lembrar aquele grupo que ele viu. Em cada nação tinha o seu grupo. Aquelas mulheres mais imorais. E ele disse: o grupo da América era pior do que todos os outros. Da nação dele, dos Estados Unidos. E ele caiu em desespero, em frustração, quando ele viu aquela coisa tão horrível. Eu observo isso. De acordo com o que ele relata, esse carnaval carioca aí, que as famílias ficam engolindo pela televisão e tudo, essas cenas de mulheres requebrando, faz lembrar essa visão do profeta. Era daquele jeito que os grupos das nações estavam desfilando. Então ele se frustrou, disse: esse foi o resultado da minha mensagem? Eu preguei, dei minha vida. Por quanto tempo? Para produzir isto aí? Ele ficou muito triste. Mas logo, logo Deus mostrou o contrário. Aquela sujeira, aquele chiqueiro, aquele carnaval, passou. E aí começou a aparecer lá ao longe. Veja só, mulheres, vocês às vezes se arrepiam por causa de Paulo, por causa de Elias, por causa do irmão Brana, darem duro com vocês. Mas veja só, naquela visão, ele não viu nenhum homem. Era um grupo de mulheres, tanto do lado sujo, imundo, chiqueiro, quanto do lado limpo, puro, santo. Ele viu mulheres decentes, cabelos longos, roupas compridas, brancas, alvas. Mas ele disse uma coisa interessante também, que cada grupo estava de uma forma característica
da sua nação. Disse, esse aí é o fruto de sua mensagem. Então você tem que se lembrar que ela é o tipo da igreja. A igreja. Você fala da igreja. Você é o tipo da igreja. O homem é o tipo da palavra. Por isso, o estado da mulher revela o estado da palavra, o estado do homem. Mas ali estava a coisa mais linda que ele já viu. Completamente diferente daquela primeira aparição suja, imunda, tipo do carnaval brasileiro. Que coisa tremenda! Mas como ele ficou consolado. E você, isso não é utopia, não é sugestão, você faz parte desse grupo limpo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, eleito e revelado, porque você viu a visitação. Então é quando ele aplica essa realidade que você que rejeitou, que não viu, quando acordar, o rapto já se deu. Rapto é porque o mundo não verá. Isso está acontecendo, o mundo não está vendo nada. O mundo está envolvido na política religiosa, está envolvido com o dinheiro, está envolvido com personalismo, com fama, com mulher, com suntuosidade, com apresentações humanas intelectuais. Mas você tem que pertencer de corpo e alma para sentir-se consolada, consolado, animado quando ouve estas coisas, estas verdades, porque elas combinam com a sua visão. Quando a mensagem está sendo pregada à luz da verdade, por um ministério vindicado por Deus, pelo espírito da própria mensagem, aquilo faz uma ressonância dentro do eleito. Ele não tem que entender muito na cabeça, mas sua alma rejubila, seu coração exalta, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria estava com ele dentro dela. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Um dia ela teve que estar com ele dentro dela. O Pai o havia cobrido, segundo a palavra. Então ele estava lá dentro dela, Jesus. Mas logo no Pentecostes ela recebeu o Pai, o Espírito Santo. Estava lá dentro dela, tanto quanto estava de Maria Madalena, de Pedro, de João, de você, de nós, os eleitos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, Brasília. Localizado aqui em Brasília,
ali na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Temos os nossos cultos ali, todas as terças-feiras a partir das 19 horas e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja central, matriz, está localizada ali no Novo Gama. Novo Gama é ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras às 19 horas, sexta-feira às 19 horas, domingo, grande escola bíblica dominical, 8 horas da manhã, e à noite, cura divino, culto de libertação, cura divina, às 18 horas. Você não pode perder estas reuniões. Esteja lá com toda a sua família conosco e juntos seremos abençoados por Deus. Deus te abençoe, não desligue o seu aparelho, pois estaremos ainda mais 30 minutos com a programação Fé para Vencer ao seu favor. Continuemos, pois, ouvindo este maravilhoso programa Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ouçam, amigos, temos que fazer inventário toda hora. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Quando eu chegar ao céu de luz, quero ver o homem chamado Jesus, aquele que deu vista aos cegos, os leprosos purificou, aquele que a mulher tocou, no momento curada ficou, aquele que transformou água em vinho, os leprosos purificou,
está perto de nós contemplarmos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando contemplar o clarão da cidade, aonde os salvos viverão toda a eternidade, cantaremos um coro celeste, a mais linda e sublime canção, com milhares de anjos de branco, com trombetas em suas mãos. Glória a Deus, aleluias darei, pelos séculos e séculos além. Louvarei o Filho de Deus, para todos sempre. Amém. Glória a Deus e aleluias darei, pelos séculos e séculos além. Louvarei o Filho de Deus, para todos sempre. Amém. Ouçam, amigos, temos que fazer inventário toda hora. Ouvintes, aqui está mais uma importante advertência do profeta desta era. Em sua mensagem, A Festa das Trombetas, ele recomenda que devemos fazer inventário toda hora. Isto quer dizer um ajuste, um exame da vida que levamos, sem dispensar doutrina, sem dispensar aquilo que estamos crendo. Isso deve estar na frente deste inventário, deste exame. O que é que eu tenho crido durante toda a minha vida até aqui? Você deve se lembrar que os judeus, os sacerdotes, sumos sacerdotes, tinham uma religião santa, não uma religião pagã como os gentios têm. Eles herdaram a religião deles através de um profeta verdadeiro. Ela veio do Monte Sinai. Mas quando eles tiveram que fazer um inventário, um exame a respeito da vinda do Messias, da manifestação do Filho de Deus, do menino que haveria de nascer de uma virgem, eles falharam.
falharam redondamente, foram cegados. E por isso pereceram. Eles rejeitaram a graça, para que a graça viesse para os gentios. Mas vamos lembrar, reafirmando, que eles tinham uma religião herdada do Monte Sinai, através de um profeta verdadeiro. O cristianismo operou realmente como cristianismo somente até 300 anos depois de Cristo. Não havia paganismo no cristianismo. O cristianismo não havia sido mistificado. Então, daí a necessidade de um profeta para nos mostrar estas profundidades vindo lá das raízes. Veja, até 300 anos depois de Jesus Cristo, a igreja sustentou o verdadeiro cristianismo. Inclusive, com a doutrina apostólica, o batismo apostólico, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Até então nunca havia sido realizado um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem nas Escrituras e nem na história até 300 anos depois de Jesus, depois dos apóstolos. Mas a partir do Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, então o que aconteceu? 200 mil demônios que estavam presos, retidos no rio Eufrates, foram soltos. E então aconteceu o fenômeno. Por que deles terem sido soltos só então, depois do cristianismo ser mistificado no Concílio de Nicéia? A igreja casasse com o Estado para ser a grande prostituta com suas filhas, dançando para agradar o Estado, envolvida com o Estado. Por quê? Porque eles não foram soltos antes, eles estavam há 2000 anos presos. Eles se angustiavam para que fossem soltos. E não podiam enquanto era sustentado o sistema da Roma pagã. Ela tinha que se tornar Roma papal. O que é chamado de cristianismo. Porque, como Roma pagã, ela não dominaria o mundo. Ela não passaria dali. Mas como cristã, entre aspas, é que ela poderia chegar onde tem chegado, enganando as nações, tomando do cálice da fornicação dos reis. Isso é Apocalipse. Não estou inventando nada. Isso não é um pensamento do profeta, não é um pensamento nosso particular. A história não nega isso. Os historiadores não negam isto. Ela tinha que se tornar cristã
entre aspas. Mas veja que ela simplesmente mudou de máscara. Olha, veja só um pacto terrível com os pagãos. Eles adoravam o dia do sol, eles adoravam o sol, e tinha o dia do sol, que é 25 de dezembro. Nesse pacto, ela colocou no calendário 25 de dezembro como o nascimento de Jesus Cristo. E que os evangélicos, os cristãos, até hoje... Agora, não existe base alguma para dizer que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. E nem tampouco para esse comércio em torno do nascimento dele, quando ele já está vindo. Esse comércio, essa superstição em torno da paixão de Cristo, quando ele já está reinando. Ele não é Cristo morto, ele não é Senhor morto. Mas isso tem preço, hein? Você sabe disso. Nós estamos conscientes de que essa verdade tem preço. Eles falam que é heresia, que é seita, mas nenhuma heresia, nenhuma seita tem preço. Preço da verdade. O arrebatamento vai acontecer, está acontecendo, e o povo que prega a segunda vinda de Jesus Cristo vai ficar aí pregando a vinda quando já aconteceu há muito tempo. Fala a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda para os eleitos é o arrebatamento. A segunda vinda para os que não foram no arrebatamento é depois de 1000 anos. Porque ele não veio para eles. A segunda vinda da noiva é para a noiva. E para a segunda ressurreição, já é diferente. Não vem através de um profeta, não vem através de evangelistas, do quíntuplo de Efésios, vem através do trono branco. É diferente, completamente diferente. É por isso que o profeta de Deus adverte. Ouçam, amigos, temos que fazer inventário toda hora. Checarmos. Até mesmo quem está na mensagem tem que checar. Através da mensagem, pela revelação, a hora em que estamos vivendo. Ele afirmou assim, em relação ao estado da igreja, no dia que ele estava pregando esta mensagem. O estado das igrejas. Nós não sabemos onde estamos firmados, mas estamos bem perto. E ele afirma, nesta mensagem aqui, obreiros, a festa das trombetas, que sob o sexto selo, esses 200.000 demônios espirituais vieram a cumprir esse ministério sangrento, terrível, na Alemanha com Hitler. Também, porque num paralelo ele mostra que 68 milhões de crentes, de cristãos verdadeiros, morreram durante uns 2, 3 séculos sob este mesmo domínio daquilo que era pagão e se tornou cristão, entre aspas. Ditadura universal. Ditadura. Ele mostra como que eles receberam, Hitler recebeu poder como rei. Não só ele, mas Mussolini,
e todos esses ditadores sanguinários, eles receberam poder como reis, mas não eram reis coroados. Eles exerciam poder como se fossem reis, mas na verdade eram ditadores. E um ditador não é um rei coroado, apenas exerce poder como um rei. Esses demônios tinham que aguardar o tempo, aguardar a hora. Quando chegou para os judeus, eles já sabiam o que significava o holocausto. Eles já sabiam o que significava derramar sangue de mulheres, de homens, de crianças indefesos, que pela fé não podiam negar a Jesus Cristo. Quando eles vieram assassinar os judeus, eles já haviam provado de sangue, de enxurrada de sangue. Eles têm sede de sangue. Por isso o seu instrumento não passa de uma meretriz assassina. 200.000 demônios soltos sobre aqueles judeus. Quando eles os queimavam, os crucificavam, colocavam bolhas em suas veias, eles os matavam até não terem mais gás com que matá-los. E eles atiravam neles até não terem mais balas para atirar. Eles fizeram tudo o que puderam fazer. Eles cremavam seus corpos e tudo mais, os penduravam nas cercas, seus filhos e todas as pessoas inocentes, porque eles eram judeus, eles foram feitos daquele modo. Porém, Deus disse que Ele deu a cada um deles um manto, inocentes como eles eram, mas a sua graça os cegou para que nós pudéssemos ver. Você sabe que este evangelho genuíno, esta Bíblia que chegou para nós, obedece um programa especial de eras. A era do leão, a era do boi, do sacrifício, e logo vem a era do homem, para, por último, termos a era da águia, que é a hora que estamos vivendo. Mas vejam o que eles fizeram com os judeus. Veja a chamada Santa Inquisição, que depois ela bate um sininho assim e pede desculpas para o mundo, pede perdão para o mundo, pelos 68 milhões que morreram da mesma forma. Veja como eles estavam especializados. Na verdade, ela nunca foi inimiga de Hitler. Ela nunca foi inimiga de Mussolini. Ela foi inimiga dos judeus. Ela é inimiga do cristão verdadeiro. Ela é inimiga da mensagem. Ela é inimiga do profeta. Ela e suas filhas. Por isso, você ouviu a voz do anjo. Saiu dela. Saiu dela. E para não estar com ela no inferno, você tem que sair dela. Estar do lado de fora, carregando o vitupério de Cristo. A essas alturas já estamos citando Hebreus, quando Moisés fez isto,
quando aqueles heróis da fé fizeram isto, carregaram o vitupério para reinarem com ele. Se padecermos com ele também reinaremos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir este maravilhoso programa produzido com muito amor, com muito carinho ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal. Novo Gama é ali ao lado do Gama, é aqui no entorno de Brasília, viu? Ao lado do Gama, bem perto, aqui encostado ao lado de Brasília, não é? Ali no Novo Gama, nossa igreja está localizada no bairro Pedregal, na quadra 479, no lote 16. É a quarta rua ali abaixo do posto Ipiranga. Entrando ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A quarta rua abaixo do posto Ipiranga está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, com as portas abertas para você, todas as quartas-feiras às 19 horas, poderoso culto de oração e louvor e adoração a Deus. Sexta-feira às 19 horas, culto de ensinamento e estudo da palavra de Deus às 19 horas. E domingo, grande escola bíblica dominical, 8 horas da manhã. E às 18 horas, culto de cura divina e milagres. Você não pode perder. Leve sua família. Juntos estaremos ali sendo abençoados pela palavra de Deus. Obrigado por você ter parado para ouvir este programa. Deus te abençoe. Todas as manhãs aqui pela nossa página Tabernáculo da Fé Brasília, estamos transmitindo neste horário, das 5 às 6 da manhã, este maravilhoso programa Fé para Vencer. Até amanhã, novamente aqui, neste mesmo horário, e você continue nesta página que teremos agora culto doméstico, reprise das nossas escolas dominicais, lá na nossa igreja, Tabernáculo da Fé, Brasília. Continue, logo estaremos com mais uma programação aqui por esta página ao seu favor. Deus te abençoe, nosso abraço. Prossigamos com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.